Estoques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira e véspera de mais um Clássico Grenal. Dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Situações aí diferentes das duas equipes em função do momento também. No Campeonato Brasileiro, o Inter vem com uma vice-liderança, o Grêmio, uma tabela aí meia complicada em termos de posicionamento da tabela, mas um Grenal que também vale muito, já que o Grêmio vence, ou melhor, com histórico de 10 Grenais, né, sem derrota, e o Inter, ao contrário, com 10 Grenais sem vitória. Mas é um Grenal amanhã e o Grenal sempre é aquela expectativa, no momento que a bola rola, as coisas mudam. Nossos Dois Toques, você que nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, interagindo. E também, importante que você, além de participar, interagir, que ainda você compartilhe nos seus grupos para que aqueles que ainda não conheçam a RDC TV, né, essa emissora que completou pouco mais de 2 anos no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você editar a RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição bem genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos de GBOX. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para Senai. Está se enrolando para estudar? Desenrola no Senai. Nossos Dois Toques de hoje, além do companheiro de sempre, o Flávio Fiorin, um clássico Grenal aqui no nosso time de hoje, né? 2 grandes jogadores que disputaram e vieram situações de vitórias e de derrotas, né? Que é o Gavião, pelo lado do Grêmio, e o Chiquinho, pelo lado do Internacional. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar o Grenal hoje aqui, vocês que viveram situações, né, idênticas como essa, momentos melhores, momentos ruins. O que dá para projetar desse Grenal de amanhã, que tem as suas peculiaridades, né? Como eu citei na abertura do programa, o Grêmio com 10 Grenais aí, sem derrota, o Inter, ao contrário, com 10 sem vitórias, mas situações diferentes em termos aí de campeonato brasileiro, Libertadores. O Internacional vem numa vice-liderança, o Grêmio numa situação aí quase beirando ali a zona de rebaixamento. Pela Libertadores, o Grêmio já com garantida a sua classificação para a próxima fase, as oitavas de final. O Internacional também com a sua classificação bem encaminhada e praticamente definida também. Mas a questão é essa, são os 10 Grenais a favor de um e contra o outro. Como é que dá para projetar isso, Chiquinho? Cadu, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença. Muito bom te ver, boa noite ao Flávio. Boa noite. Boa noite. Gavião, a gente já fininho, hein? Eu e o Gavião... Pode jogar ainda, hein? Não, olha, com a qualidade do futebol de hoje, dava para jogar e muito. Tá fininho, né? Boa noite. Eu e o Gavião, a gente já estava conversando um pouquinho antes, né, de entrar e... Puxa, é difícil a gente projetar um Grenal, né? Um clássico aí que está entre os 10 maiores clássicos do mundo, né? Eu imagino só que os jogadores do Inter hoje, por esses números aí que... São 10 Grenais sem vitória, o emocional já pesa, né, quando entra em campo. Eu me lembro, é lógico que não é a mesma proporção, mas eu me lembro que nós tivemos uma fase no Inter que nós perdíamos para o Juventude, sempre era toca, né? Yeah. Então nós subimos para a Serra já sabendo que, então já gera uma atmosfera negativa. Eu acho que o mais complicado para o Inter hoje, eu acredito que vai ser o emocional dos jogadores antes do Clássico, né? O time vive um momento bom no Brasileiro, né? E o Grêmio ao contrário, mas também bem na Libertadores. Então acho que tem tudo para ser um grande clássico, né? E decidido sempre no detalhe, né, Gavião? Como sempre, né, Chiquinho? Boa noite, Cadu. Boa noite, Gavião. Obrigado pela presença também. Eu acho que o Chiquinho traduz bem. É um
É um jogo sempre difícil, mas sempre importante, né, para o jogador participar desse clássico, né? Eu acho E esse que é o jogo que ninguém quer ficar fora, ninguém né? quer ficar Até fora. quem está com aquele desconforto, aquela situação, é vai um pro jogo jogo. bom de jogar, né? Um jogo que tu enfrenta jogadores de qualidade, né? E as duas equipes entram sempre motivadas, né? Como o Chiquinho falou, apesar do Inter também ter essa dificuldade, mas no começo sabe que vai entrar com toda aquela tensão, né? O jogador vai entrar com aquela tensão. O que pode acontecer é essa questão emocional para o Internacional que pesa um pouco, se acontece algum tropeço ou leva um gol, alguma coisa, pode vir toda aquela carga, né? Mas eu acho que eu vejo assim, e fazendo um contexto geral não do clássico, eu acho que a dificuldade do calendário desse ano que é atípico. É um ano né? atípico, né? É o ano campeonato atípico, da pandemia, né? do Covid. E assim a gente vê que os jogadores estão fazendo o máximo, a gente sabe, quem esteve dentro de campo sabe que os jogadores estão fazendo ao máximo, mas infelizmente a qualidade não vai ser a mesma, né? Porque essa sequência de jogos e viagens aí não consegue, é difícil, né? É difícil manter o padrão em todos os jogos. Então, assim, vai ser um clássico que a gente, como sempre, é o detalhe, mas assim, eu acredito que vai ser muito disputado, poucas chances de gols para cada lado e às vezes um detalhezinho, outro pode trazer a vitória para... Vocês falaram no emocional, vamos lá começar por um lado e depois do outro. O time que está, eu sempre digo, o Grenal sempre um chega melhor que o outro, né? O favoritismo pode se considerar em um determinado momento melhor que o outro. Mas quando a bola rola, num clássico como esse, deixa de existir. Já tivemos aí várias vezes times que estavam inferior em relação ao outro e o Grenal muda completamente. Muitas vezes o fator campo também não é levado em consideração, né? Você acha que o Inter como mandante, o Grêmio como mandante... Mas nesse momento faz... Não, agora não, conta mas muitas nada. vezes Isso aí acontece. não conta nada em função, dos estádios aí. Tu né? pensa que o Inter está jogando em casa, o Grêmio está jogando em casa, é isso não considerado conta. favorito na hora... Essa questão que vocês colocaram aí do emocional, né? Aquele que o Grêmio que está no melhor momento, a autoestima está melhor, o que não era no Grenal passado. Era o contrário, né? O Internacional vinha com uma autoestima melhor, o Grêmio aí meio com uma estabilidade, inclusive muitas críticas do torcedor, pedindo fora Renato, enfim, agora inverteu a situação. Agora o pessoal quer fora Cudê, né? O jogador sente isso, né? Eu vou para dentro de campo com um sentimento, né, melhor. E aquele que está em situação desfavorável, já entra meio de baixo astral. Sim. Tem isso? Vou responder primeiro com o Chiquinho. Eu acho que esse é o ponto forte que eu vejo no Renato. Eu acho que essa aí, agora já falando especificamente dos personagens do clássico, eu acho que o Renato tem uma grande vantagem nesse sentido, que ele traz o grupo dele, né? Mesmo nas dificuldades, ele nunca mostra a fraqueza, né? Eu acho que isso aí, em certos momentos, ajuda muito, né? Dá essa confiança e a gente vê que o Grêmio... mesmo não estando jogando a sua melhor forma, né, e algumas partidas aí vencendo, né, não tendo boas atuações, né, tirando esse último jogo da Libertadores aí, mas normalmente no Campeonato Brasileiro não vem tendo boas atuações, né, mas o Renato, eu acho que esse é o grande trunfo dele, Cadu. Eu acho que ele é um treinador que consegue passar essa confiança, né, nesse sentido e blindar um pouco esse grupo, né? E mesmo nas dificuldades que vinha o Grêmio, conseguiu reverter algumas coisas importantes. Eu acho que esse teria o mérito do Renato, na minha opinião. Eu concordo com o Gavião e até acerca da identidade do clássico, né? O Renato jogou clássico, né? Atua como treinador e já atuou em vários clássicos e o Cudê... A gente sabe que o clássico... Mas o Cudê também disputou clássico, é do mesmo nível. Sim, River e Boca... né? Mas são... cada lugar tem sua cultura, é diferente. O clássico na Argentina é diferente do Rio Grande do Sul, move todo o nosso estado. Né? E essa questão cultural acho que é muito importante. Né? Eu vejo o Grenal como um clássico de muita entrega, de muita emoção. Poucas vezes a gente viu um clássico muito bem jogado, mas a gente via muita raça dos jogadores, e aí se ganhava, e aí faz a diferença ter torcida e não ter.
Um clássico sem torcida deve ser horrível. Eu nunca joguei sem torcida um clássico, né, Gavião? Não, Vocês não, jogam é, muito. parece que está treinando, né? Porque só na base, Então, né? Sentimento de então, até treinamento. nisso, talvez a torcida do Internacional, no momento difícil da equipe dentro de campo, a torcida incendeia Com certeza. e ajuda. É o E muda um do clássico, jogador. né? A gente sabe que Exatamente. muda um clássico, né? Às vezes um carrinho, Cadu, bem dado em algum setor do campo, a torcida vibra, os jogadores recebem aquela vibração Bem e junto. muda o ânimo deles, né? Então, eu acho que o Renato está na frente nesse sentido, por conhecer mais Eu o acho que o clássico. Cudê talvez não tenha entendido. Essa pressão, evidentemente, que vai aumentar. Vai para o 6º Grenal, aí são 5 Grenais, são 4 derrotas e um empate. Você acha que daqui a pouco o Cudê não conseguiu dimensionar ainda o que é o Clássico Grenal? Olha, eu acho que já teve tempo para ter dimensionar isso, né? Talvez um pouco de falta de pressão de torcida, ir lá fazer um protesto no centro de treinamento. Mas né? teve, a gente vai ver, teve mulheres protesto hoje das mulheres do Internacional. Exatamente. A gente vai ver aí. Então eu acho que esse calor ele é importante não só para o treinador como para o jogador. Geralmente antes de um clássico, Cadu, se abre o estádio, os torcedores entram para ver o último treino antes do jogo. Isso Mas aí hoje não tem motiva mais, os Chiquinho. Sim, Hoje tem. não existe mais. Hoje são portões fechados. Nem nós da imprensa mais temos condições de mudou, ver os treinamentos. Hoje Nem não aquelas tem. declarações polêmicas da semana que vocês tinham na época de vocês para poder usar no vestiário. Exato, Não tem mais é também. o que eu conversava com o Gavião Novos fora tempos. ali. Então veio coisas boas, modernas no futebol, mas isso aí foi uma coisa que foi ruim, ficou muito blindado o jogador. E ele não tem esse contato com o torcedor, que às vezes a cobrança do torcedor durante a semana ela é válida. E clube grande é Ela assim, é né? boa. Mas pegando já o gancho do Chiquinho, eu acho que a questão do Inter, eu ia já entrando um pouco, analisando a equipe como vem jogando, eu acho que é uma equipe que vejo um bom padrão de jogo, eu acho que é uma equipe treinada, dá para se ver a mão do treinador. Mas infelizmente em alguns setores a qualidade eu acho que ainda poderia ser melhor para a equipe do Internacional. Aí existe todo o contexto do Inter, né? Que é essa questão aí que vem tentando buscar ano a ano aí, né? Pois é, mas já que a gente está falando com ele propôs, e quando ele chegou aqui, ele sempre disse, eu não vim para fazer o mesmo, eu vim para fazer a diferente. Ele postou o Inter de uma maneira agressiva, marcação alta, com intensidade, e depois ele não conseguiu mais fazer isso. Vou falar Pelo assim, grupo, pelos jogadores? Vou dar minha opinião. A questão de um ano atípico, a questão física, ela é muito importante para a forma que o Cudê gostaria de jogar, assim como ele chegou, fazendo jogar numa postura mais agressiva. Isso depende muito do físico do jogador. E esse ano de pandemia, os jogadores não conseguiram fazer uma pré-temporada decente, não tiveram um bom tempo para se trabalhar todas essas valências de força. Volta e meia tem lesão, volta e meia tem alguém que está com Covid. Então, eu acho que é difícil para o treinador isso também, né, Gavião? Praticamente vai ter que ter duas equipes a 3, né? Exato. Tá tendo jogos de 3 em 3 dias. Mas isso é para todos, né, Gavião? Não, é para todos. Isso é para todos. Cadu. A gente está vendo aí, ou seja, o Flamengo, no início de campeonato de prosa e verso, está tendo as suas dificuldades. O Palmeiras, com todo o grupo que tem, está tendo as suas dificuldades. Com certeza. Né? O Atlético agora... Né? O Atlético tem uma particularidade que está só numa competição. Em né? seguida tem a Copa Sim, do Brasil também. O mais, Renato né? já tomou porrada por causa disso, né? Na declaração que eu disse, já tomou porrada por causa disso. Mas acho que além de não ganhar a Grenal há muito tempo, também tem uma frustração para o torcedor. O Inter não conseguir nem gol fazer no principal adversário. Não, é que chegar a 10 Grenais, isso aí gera uma crise, não tem como... São 10 Grenais. Eu não sei se vocês viveram situações como essa, né? Ou situações favoráveis ou desfavoráveis. Mas não chegava a tantos jogos assim, né? Eu acho que o Chiquinho não estava ainda um pouquinho mais novo, mais velho que o Chiquinho, né? Só um pouquinho. Nós tivemos a sequência ali do final dos anos 90, né, até 2003, se não foi o Daniel Grenal Carvalho. Daniel Carvalho. Sim, aí aí que o virou. Internacional passou, aí foi com o Tite, que era o treinador, e o Gavião. Que nós viemos ali desde 99, foram 4 anos, eu acho, 4, 5 anos ali. E depois houve a virada do Inter e ver toda a ascensão do Inter que o Chiquinho também pegou, né? Então... Foi o Tarcísio que chorou, reclamou que não conseguia ganhar. Isso né? na década de 70, o Tarcísio 70, né? chorou, né? Após um Grenal, disse, isso aí, né? Tá aí até no YouTube, nas redes sociais. gravado, né? Está gravado, aí ele foi entrevistado após um jogo, disse, eu não aguento mais perder para o Internacional, eu não aguento mais perder para o Internacional. Mas o engraçado é que a gente vê um time, e aí falando do Cudê, eu vejo um time do Internacional
com padrões, né? Mas essa questão, Gabo, exatamente o Cudê adotou um padrão de jogo e depois ninguém entendeu por quê, ele deixou, né, de ter essa mecânica de jogo. A última escalação dele do Grenal que trouxe essa dúvida dos dois mais volantes ali, que amarrou um pouco o Internacional, que a gente ninguém esperava aquela escalação dele, né? E eu acho que amarrou um pouco o Internacional. Mas eu vejo... Mas ali eu acho que a leitura que eu fiz daquele Grenal, que ele postou a equipe daquela maneira, contrariando a maneira que ele joga, exatamente jogando pelo resultado. Ou seja, ali era Libertadores. O Internacional tinha liderança, um empate mantinha a liderança, né? Mas aí ele mudou o Inter de uma maneira completamente... Pois é, mas era um clássico, né? E ali, normalmente tu... Ok, mas ali ele vinha no momento de estabilidade do Grêmio e poderia provocar ainda uma estabilidade maior. Exatamente. E aquele que eu sempre digo, perde, mas perde jogando. Sim, né? sim. Era da forma que ele vinha, né? Agredindo, né? Propondo o jogo, né? Na verdade, Cadu, ninguém entendeu por que ele fez isso. Né? A pergunta que todo mundo está se fazendo, né? E o Grêmio encaixou bem, né? Porque o Grêmio hoje não tem um armador, o Grêmio sofre disso, né? Tem usado 3 volantes, né? Às vezes inverte o tripé, né? Às vezes os dois usam um enganche e às vezes usa um com os dois lá na frente. Mas o Grêmio não tem um armador e sofre isso, né? Tem sofrido por isso. E aí encaixou perfeito para o Grêmio aquele Grenal, né? Conseguiu adiantar 2 volantes e conseguiu neutralizar lá na frente, né? Isso. Então ficou mais fácil. A gente dizia antigamente, se tu consegue marcar bem, tu vai conseguir jogar. Né? Vocês acham que pode valer esse Grenal aí, em termos de Campeonato Brasileiro? O Grêmio, para sair dessa situação incômoda aí, porque uma derrota... uma combinação de outros resultados, o Grêmio, inclusive, pode entrar em zonas de rebaixamento. Eu acho que é um Grenal... E para o Inter, o que vale? Eu acho Ou seja, evitar uma crise, porque aí eu não tenho dúvida que a crise será Eu acho que pode... Vale o emprego do Cudê, será? Não? Eu não acho Não, que né? Eu acho que não. Eu acho que não, mas... não que seja uma goleada. Né? Mas só que após esse típica. Grenal acontecendo um resultado negativo, tem mais um jogo só na Libertadores e não precisa classificar. Apesar de Tá ter virtualmente toda a já, né? apesar de estar... Mas entra numa situação... Aí entra aquela questão anímica, né? Que o Chiquinho citou no começo. Então, é um Grenal... O Grenal sempre traz alguma dificuldade para algum ou outro, né? Eu sempre uso a frase do Ibsen Pinheiro. O Grenal serve para arrumar a casa ou desarrumar a casa. Exatamente. O último Grenal até mostrou isso aí. O Grêmio vinha nessa estabilidade e mudou, né, a sua maneira, a sua autoestima, o seu astral, porque o jogador sente isso, né? Com certeza. A cobrança, a pressão, como é grande, o jogador sente isso. Chega no vestiário. Com certeza. Eu acho que se torna mais tranquilo após uma vitória no Grenal, tu ter um ambiente do teu clube, né? Não tem. Grêmio e Inter, tem uma vitória no Grenal, aquele mês fica tranquilo. Arruma a casa, como arruma a casa. Arruma a casa. Apesar de hoje quase não se treinar, hoje estão jogando, descansando e concentração, mas tu tem uma semana tranquila, né, Chiquinho? Tu fica mais leve. Né? E até a cobrança... E o Grêmio vem assim. O Grêmio, nesse momento, vem com uma tranquilidade para o clássico. Ao contrário do Inter, que vem com essa pressão, essa intranquilidade. Com certeza. O Inter entra para quebrar Mas é como o jogador diz sempre, com a bola rola, as coisas mudam, né? É verdade. Eu me lembro que nós ganhamos um Grenal em 2004 e logo em seguida perdemos de 3-1 no Beira-Rio para o Guarani de Campinas. E a torcida nem vaiou. Nós tínhamos ganho o Grenal. Sim. Então, essa é a importância do jogo. Se o Inter perde esse Grenal, cara, é pressão até o final do ano. É o aval de te dar aquele tempo para trabalhar. Né? Exato, traz um clima diferente, né? Traz uma coisa de, quebramos um tabu, voltamos de novo, ganhamos o clássico. E agora entrando, né, Cadu, não sei, a gente vê o Inter aí, parece que vem com o meio campo mais leve, né, mais... Sim, então vai mudar, jogar, né? vai mudar essa maneira, a maneira de jogar do Inter, né? Até porque ele deve ter avaliado. Ele, quando teve com o Musto e Lindoso, antes lá atrás, ele viu que não tinha dado uma resposta positiva e não tinha mais jogado dessa maneira. No Grenal, ele adotou essa maneira de jogar e também o resultado foi ruim, o resultado foi negativo, né? Ele vem com outra formatação amanhã, não tem a dúvida. O terço final do Internacional tem sido a dificuldade, né? O terço final do campo, né, que a gente chama. Tem tido uma posse de bola, tem tido um padrão, a gente vê que é treinado, mesmo os jogadores que entram podem ter uma qualidade ou outra, né? Isso é independente.
Mas a gente vê o Inter jogando. Agora, o Grêmio eu acho que tem alguns jogadores na frente que estão à frente um pouco hoje da situação. Mais decisivos seriam? Mais decisivos, eu vejo, assim. É o caso do PP, né? O próprio centroavante do Grêmio é veterano, mas é um jogador experiente, né? E o Grêmio tem alguns jogadores, o próprio Ferreira, para mim é um bom jogador, é mais um jogador que o Grêmio está revelando aí. O Renato tem usado ele muito pouco, mas é um jogador. E o Inter vive aí o Galhardo, né? Que é o goleador, mas tem às vezes sacrificado, né? Tem jogado um pouco mais atrás, ou mais, não sei se ele vai optar um pouco mais adiantado o Galhardo nesse A gente clássico. sempre discute aqui, o Cadu faz questão de destacar, com outros convidados aqui da bancada, a falta de protagonistas na dupla Grenal. E Chiquinho, você que esteve dentro de campo, o Gavião também, o clássico Grenal sem ter um protagonista não é a mesma coisa. Não, com certeza não. Com certeza. Eu me lembro que 2004 ali foi onde a gente ganhou muitos Grenais, né? E 2003 foi onde aconteceu do Inter ganhar ali, vinha não ganhando há muito tempo. E eu me lembro que naquela época era o Pitbull, né? Tinha o Marcelinho, né? Que depois, eu não lembro onde foi. Felipe Melo jogava no Grêmio também, em 2004, né? Era um jogador que também era um dos protagonistas, Felipe Melo foi isso, rebaixou, mas era um dos jogadores, ele jogava com a 10, então era um dos jogadores que era. E ali do Inter tinha Fernandão, tinha Rafael Sobis, que vinha numa ascensão. Foi o time que foi montado, que deu base para o... Isso, então tinha jogadores que poderiam definir um clássico, né? Que trariam perigo, e não era um, dois, era vários. Tinham muitos jogadores. Uma coisa que me chama a atenção, Gavião, naquele tempo tinha muitos jogadores da base que têm identidade com o clube, que sabe o que é um clássico Grenal. Cara, eu acho que isso faz muita diferença. O jogador que o Grêmio tem hoje, e o Internacional até está tendo uma crítica em relação a ele, até houve uma intervenção por parte da presidente exatamente para que usasse mais os jogadores. O Inter está perdendo o Cezinha para o Botafogo agora, né? Um dos jogadores que foi destaque na Copa São Paulo. Foi o segundo melhor jogador, foi o Praxedes e eles. Né? E ele, o Cezinha. E agora está indo para o Botafogo porque pediram para ele voltar para o Sub-20. E aí ele não aceitou. Eu até dou razão para ele. Não, eu vou retroceder. Ele estava treinando, jogando com os titulares e agora voltar para o Sub-20. E tu aproveita jogadores aí com menos condições. Já fiz o meu papel, demonstrei meu potencial na Copinha, agora eu quero mais. Vou retroceder agora. Não, e nós tivemos uma final de Grenal, Cadu. Se não tem jogador para usar no profissional, cara, e são dois clubes que investem milhões na base. Isso, investe aí, daria para contratar belos jogadores no final do ano com esse orçamento, né? Com certeza. Mas coisas assim, nós estávamos conversando, né, Chiquinho, fora, a base, né, a base de Grêmio Inter sempre revelou muitos jogadores para o Brasil, né? A gente pegar os 20 da Série A, tem jogadores formados na dupla Grenal. Na dupla. Não, e Gavião, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, tu tinha uma mescla da base com jogadores experientes. Claro que tu não vai fazer um time só com jogadores da base. Não só com jogadores, daqui a um pouco muitos jogadores velhos, veteranos. As grandes conquistas de Grêmio Internacional foram exatamente em cima disso. A base com jogadores E o teu gancho, o Grêmio principalmente tinha, e agora entendeu, acho que o presidente Romildo, essa direção entrou e a partir de 2015 entendeu que as oportunidades antes no Grêmio aconteciam sempre no momento de dificuldade financeira, aparecia o jogador da base. Aparecia jogador da base e sempre resolvendo. Na década de 70 foi assim, final. A de 80, todos os campeões mundiais e libertadores. Na década de 90 também. O Grêmio apareceu, com a dificuldade apareceram os jogadores da base. E agora apareceram os jogadores da base. Mas isso é gestão, né, Gavião? Isso é gestão. Isso é gestão. Mas agora... O Grêmio recuperou, teve mal na sua base, recuperou. O Internacional agora, com o presidente Marcelo, depois de toda aquela gestão do presidente Vitório Pífero. Ou seja, e a base tu não faz também de um ano para o outro. E aí o seguinte, agora eu acho que entrou assim, foi institucional no Grêmio, né? Que a base tem que participar. Só o que eu vejo assim de diferencial, o Chiquinho e os amigos de casa, é o diferencial assim, ó, tirando o jogador extra classe, né? Um Ronaldinho Gaúcho que apareceu aqui. Que hoje não tem mais. Que é um dos maiores jogadores jogadores que não tem fôlego para jogar. Não, assim, os maiores jogadores criados no Rio Grande do Sul, não tem como dizer que não é o Ronaldinho. Tirando esse extra classe,
O menino jovem, ele precisa de um tempo de maturação. Se tu botar ele hoje, o Inter botar ele e querer que o Praxedes seja o cara, não vai ser, vai oscilar. Vai botar o menino na zaga, ele vai oscilar, não tem como. Pode ver esses últimos... É bom tu dizer isso, esses últimos... vocês que viveram situações como essa, estiveram lá, porque se diz muito assim, não, mas se é bom vai jogar. Não. E aí o que acontece? Se tu pegar, historicamente, os do Grêmio, os meninos do Grêmio, o Everton, o PP, todos os meninos, eles foram aparecendo com o tempo atrás da cortina dos grandes. O Everton levou 1 ano para poder jogar. É verdade. O PP está levando 2 anos agora que ele está maturado, que ele é o começa a ser o protagonista. Começa a ser o protagonista, exatamente. Então, assim, não pula etapa, né? Não pula etapa. Então, mas assim, eles estão ali no profissional, estão fazendo parte. O meio-campo Jean-Pierre está machucado, mas esse menino está aparecendo. Mas ele deram uma forçada, assim, no sentido de ele ser o protagonista. De repente, esse jogador vai ser o jogador bom daqui a 1 ano. Né? Exato. Então, esse e tempo... isso conta muito e cresce quando um time é organizado, né, Esse Gabriel? tempo, com certeza. Aquela história, aquele ditado. Com certeza. Né? O ruim num time bom, organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. E vice-versa. Esse vem sendo um mérito da direção do Grêmio, junto com a comissão técnica, nesse sentido de usar esses garotos aos poucos, usando o brasileiro. Pode ver, a gente não se dá conta, mas alguns jogadores do Grêmio aí, o Fiorinho sabe todos, mas essa gurizada que tem entrado, eles estão ganhando rodagem no Campeonato Brasileiro. Esses guris vão ser bons daqui no Campeonato Brasileiro do ano que vem ou no próximo. Darlan. O Darlan faz 1 ano que está jogando já. Só que ainda ele está em processo de maturação. O outro menino que estava machucado, mas vamos ver E o Inter, desculpa, Cadu, só para terminar, o Inter também precisa desse processo, tem que entender isso aí. Essa gestão, né? Mas vamos ver sobre os jogadores atuais de hoje, né? Vou começar pelo Matheus Henrique, o estado anímico, psicológico do Grêmio, falando exatamente depois da classificação do Grêmio, já matematicamente pela Libertadores, e em função desse Grenal de amanhã. Então, a gente ficou contente pela nossa classificação às oitavas de final da Libertadores. E era um objetivo que a gente buscava, que a gente almejava e a gente conseguiu. E temos objetivo no Brasileiro também, na Copa do Brasil. A gente sabe que a gente tem um elenco muito qualificado e a gente sabe que tem condições de buscar as 3 competições. Então, a gente vai entrar amanhã no Grenal com a mesma mentalidade dos outros jogos, que é de conquistar os 3 pontos. Pode ter certeza, como eu falei, o nosso torcedor, que a gente vai fazer o máximo para isso. Ô, Matheus, é claro que estatística ela não entra em campo, ela não ganha jogo, mas tem essa estatística, essa sequência de grenais que o Grêmio tem sobre o Inter. De que forma aproveitar essa situação, nem que seja na questão psicológica, mas dá para aproveitar essa situação? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Boa tarde, Rafael. Olha, acho que estatísticas não entra dentro de campo, né? A gente sabe que cada jogo é uma história, então não tem como prever o que vai acontecer. Como eu falei, né? A gente sabe que clássico é definido em detalhes. Nos outros grenais que nós vencemos aconteceu isso também. Foi tudo por detalhe, pela nossa concentração, pelo nosso foco. E a gente vai entrar amanhã com o que está dando certo, fazer o que a gente vem fazendo nos outros jogos, para que a gente consiga o objetivo que é esses 3 pontos aí e subir no Brasileiro. Até porque o Grêmio precisa desses 3 pontos, né? Em função até dessa situação incômoda, né? que o Grêmio vem. O Grêmio vinha aí há vários jogos, 7, 8 jogos, que não vencia, inclusive até na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Né? Olha aqui, ó, o Sérgio Vasques, olha o que ele diz aqui, Gavião falando como treinador. Foi meu diretor, né? Foi o meu grande diretor. Estou mandando um abraço para ti e para o Chiquinho também. Foi. Você era da base também. Era da base. Né? Mas vou mandar os parabéns para ele, porque na década de 90 saiu grandes jogadores ali, né? Sim. Eu tô me incluindo. Treinador também da base do Inter. Me corrija se eu estiver errado, está nos assistindo, Fabiano Reves. Um grande abraço também. Eu mexo com ele, com o Serginho. Tanto foi o cara que dispensou o Ronaldinho. Sabe que se convida ele, fica bravo, né? Tira ele de casa. Não, ele só quer cornetear por aqui. Mas vamos ouvir o outro lado, né? Vamos ouvir o Internacional em relação ao estado anímico, psicológico do Internacional,
O que o Galhardo fala em relação a isso? Olha, o nosso psicológico está o melhor possível, né? Nós somos vice-líder do Campeonato Brasileiro, encaminhamos uma vaga para a Libertadores aí, só uma tragédia para nos tirarmos das oitavas de finais. Temos feito bons jogos. É normal a oscilação que nós vemos tendo durante o ano, já que teve uma pandemia onde encurtaram ainda mais o nosso calendário, onde todos os times do país, acho que posso dizer até do mundo, estão passando por isso. Então, é uma coisa bem aquém de um calendário de um ano atípico. E se você for ver, só o Atlético Mineiro tem uma competição, que é o Brasileiro, então eles vão conseguir ter uma tranquilidade maior para trabalhar durante a semana. Os demais times que estão brigando no Brasileiro em cima, estão brigando também na Libertadores, já classificados já para as oitavas de finais. Então, o psicológico nosso é... Cada semana nós temos que... Cada jogo temos que trocar chave, né? Porque você joga Libertadores, já volta para o Brasileiro, já na quarta volta para a Libertadores, depois já vai começar a Copa do Brasil. Nós temos que nos manter muito firme, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente, e tenho certeza absoluta que o nosso grupo está muito confiante. Depois desses jogos aí que nós fizemos um pouco abaixo, eu tenho certeza que nós vamos retomar com tudo agora para fazer um grande jogo. Olha, aqui antes da gente comentar a entrevista do Galhardo, o torcedor não popa, né? O João Feijó, assistindo a entrevista agora do Matheus Henrique, entendi por que ele não está jogando nada. É o peso da tinta das tatuagens. Mas essa questão do Galhardo em relação à oscilação, e isso, independente se é um ano atípico, né, o que é, em função dessa pandemia, um campeonato brasileiro longo como todos os times oscilam. Tu tem momentos que tu cresce, tem momentos que tu cai. Agora, não é essa questão dessa oscilação. A questão são os 10 grenais. Esse que é o grande problema. Exatamente. Se tu, em bons e maus, momentos bons, quer queira ou não queira, o Internacional é vice-líder do Campeonato Brasileiro e tem a sua classificação praticamente dependendo somente de um empate. Né? Então não é essa a questão. Não. A questão é exatamente esses 10 grenais. Não, no contexto geral, os números do Inter são muito bons. O problema é o clássico. Né? E aí pesa muito. É como a gente vem falando, o Grenal ele pode, se tu fizer essa leitura fria internamente lá, como o Cadu falou, está bem colocado no Brasileiro, está bem posicionado na Libertadores, mas o clássico pode desestabilizar. Sim. Então, o clássico vai decidir muita coisa aí nesse sentido. E principalmente assim, nós estávamos ouvindo a entrevista do Galhardo, e é verdade, a questão psicológica do jogador aí nesse sentido, porque o cara jogando em 3 dias, o cara não desarruma nunca a mala, né? A mala. Chega, larga. Então tem alguns jogos que o cara não vai conseguir. Nem a família não conhece mais. Não vai conseguir se concentrar. Tu entra dentro de campo, tu não te concentra, tu já perde a primeira jogada, perde a segunda e tu já não consegue jogar mais. O virar a chave que ele falou ali não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Então, às vezes, essa mescla que tem feito, o Renato, às vezes, é criticado, mas às vezes ele faz bem. Não tem como evitar. Não tem como evitar. Não tem como evitar. Hoje surgiu uma informação, não vai se criar, mas já deu ibope no Twitter. O Douglas se desligou do Brasilense, pediu desvio, porque teria uma proposta de um clube que está jogando a Libertadores, o pessoal já está achando que o Douglas vai voltar para o Grêmio. Tá bom, tá funcionando bem o empresário dele. Tá agindo bem. Pressão de torcida, manifestação de torcida. Isso pesa, Chiquinho e Gavião? Eu acho que o Chiquinho falou tudo. Depende da manifestação, né? A gente vai ver agora o que aconteceu hoje por parte das mulheres, um grupo de mulheres. Vamos primeiro mostrar a foto aí. Vamos mostrar a foto dessas. Evidentemente que é um grupo, né? Olha aí, ó. Essa foi hoje lá no CT do Inter, né? Na Rua Edivaldo Paiva ali. Essa manifestação com faixas ali, direcionada aos jogadores, ao presidente do Inter, ao diretor executivo, o Rodrigo Caetano. Enfrentando mau tempo também. Enfrentando mau tempo. Cunho político, será não?
Que nem foi aquela algum tempo atrás. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito a questão política do Internacional, ela está... E a gente efervescente. Analisou aqui com o Luiz Fernando Zac, que essa semana, que foi vice-presidente de futebol, já foi dirigente internacional há muito tempo. Não é essa história que a política não entra no vestiário? Entra, né? Entra, né? Fica sabendo, sim. E aí se diz, não, a política não entra. Claro que entra. E isso tem demonstrado todos os clubes. Isso aí serviu com o Internacional e serviu para o Grêmio em determinados momentos que era uma briga política, uma guerra política, não chegava a lugar nenhum. As coisas só voltaram à normalidade quando algum presidente, como foi Fernando Carvalho na época, lá unificou o clube, e agora, quando o presidente Romildo unificou o Grêmio também. Mas vamos acompanhar esse... A gente tem 3 manifestos aí, 3 imagens aí desse protesto das torcedoras. Vamos começar pelo primeiro aí. Pois é, até com o megafone lá, né? Como é que o jogador reage, né, diante daquelas palavras? Ele era raivoso também. Honra a camisa, honra a história. É que eu tenho dito. A questão são os grenais, porque a situação do Inter em termos de tabela, de classificação em Libertadores e Brasileiro... Aí a gente vê a importância do clássico, né? De não estar ganhando os clássicos e, enfim, não fazer um gol, cara, isso é meio que... É complicado, né, pro torcedor, né, Cadu? Pô, é o jogo que o torcedor quer ganhar no ano, é o Grenal. E essa pressão aí que estava falando, se chega ou não chega, eu acho que essa traz a importância para aquele jogo. Exato. Para dizer que aquele jogador que está frio hoje, saber que esse jogo é diferente. Exatamente. Ele tem que saber que esse jogo aí é um jogo importante que pode dar tranquilidade para ele trabalhar, né? Para o próprio jogador. Então, faz diferença com certeza a pressão, no bom sentido, né? Do torcedor, sim, nesse momento. A gente tem outro vídeo aí, né? O segundo vídeo, vamos dar uma olhada aí, nesse manifesto aí, nesse protesto das mulheres coloradas. Aí, seus fregueses, pra vocês que não sabem, respeita a história. 10 Grenals é vitória inadmissível. Vocês têm que honrar, porque o salário de vocês está em dia. Entra com raça dentro de campo, vamos jogar. Vocês estão arrastando a nossa história na lama, seu puteiro. Arrastando na lama, isso foi uma continuidade do outro aí, né? Arrastando a história na lama. Às vezes o torcedor passa, mas a gente entende o torcedor, mas clássico é clássico. Não, evidentemente que até mesmo que seja político, né, o que não leva absolutamente nada, mas é um manifesto, o que não pode acontecer é o que aconteceu lá com o Figueirense, né? Com certeza. Ele é inadmissível. Eu acho que o Grêmio e Inter estão... A manifestação pacífica e tal, ela... Já aconteceu no Grêmio, né? Há um mês atrás aconteceu no Grêmio. Exatamente. A primeira vez que tinha acontecido, quando o Grêmio voltou, quando perdeu para a Universidade Católica... Aconteceu pela primeira vez na Arena. Nunca tinha tido uma manifestação. Os torcedores foram para a Arena fazer a sua manifestação. Mas a gente tem mais um vídeo aí. Vamos acompanhar esse terceiro vídeo. Vídeo número 3. É o mesmo. Bom, mas de uma certa maneira, de um contexto, foi essa manifestação aí das torcedoras coloradas aí.
Esses jogadores sentem até um ponto para que isso possa ter consequências no clássico. Tem consequência ou não tem? É bom para mexer com o brilho do jogador. Mexe, pra ver mexe. que claro. Com certeza, tem que mexer. Poxa, não vamos perder o 11º, né? Pô, até as mulheres vieram aqui reclamar de nós, cara, nesse tempo ruim aí. Vai. Geralmente é a torcida organizada, os homens que vão lá, né? Geralmente os maiores, né, Gavião? Geralmente os chefes. Os chefes, né? Imagina chegar em casa, não ganharam Ou mandaram, né? Olha aqui, vão vocês lá, vão fazer essa manifestação. Essa cobrança é pior ou a da mulher em casa? Pô, não ganharam deles de novo? Chegar em casa eu também tenho tudo isso. Bom, tranquilidade, você tem certeza onde você faz a revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, né? 60 anos de qualidade, lá é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. E o pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para revisão do seu carro, troca de pneus ou outros serviços também que a Casa dos Pneus lhe oferece. Também agende a sua ida para segurança, tranquilidade, está aí o telefone na tela, 51, código de área, 33424245, Avenida Ceará, 1055, Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, a Defensor Assessoria Jurídica há mais de 20 anos vem atuando aí no mercado, no direito de família, inventário, partilha, divórcio, separação, alimentos, guarda compartilhada, ação protetiva, defesa. Confia as redes sociais da Defensor Assessoria Jurídica, www.adefensorrs.com.br. Você sabia que pode fazer separação de forma judicial e extrajudicial? Então resolva seus problemas na esfera familiar com a Defensor Assessoria Jurídica. Está aí o telefone, consulta gratuita, mande um WhatsApp ou ligue, né, e você terá uma consulta gratuita. Está aí o telefone, 51, ou o WhatsApp, né, 51, código de área, 982 40 30 24, 982 40 30 24. Nossos 2 toques para a Ferragem Lampião. Olha, na Ferragem Lampião você tem tudo em material de construção, é uma ferragem profissional, né? Além de material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, que você tem tudo lá à sua disposição. Na maneira presencial, está aí o endereço para você, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou os teleentregas, né? Deu um problema no seu condomínio, na sua casa, na sua empresa, enfim, você tem aí o teleentregas, então aí os contatos para que você faça o seu pedido. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz bem o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, que é o Banrisul. Olha, o Banrisul está aí agora com o seu Pix. Então, você, no Banrisul Digital, já faça o seu pré-cadastro no Banrisul Digital para esse novo produto Pix que o Banrisul está lhe oferecendo. Olha só, continua aqui a nossa promoção, né, da gráfica Clique Impresso, que é do Grupo Impressul, fazendo essa promoção exclusiva aqui para o nosso programa, esses quadros aí maravilhosos, né? Com formato de 60 por 90, por apenas R$ 119. É só você entrar em contato pelo WhatsApp, o WhatsApp está aí na tela para você, né? Pessoal do interior, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, direto na loja, Danilo Peçanha, 2469. Se falar, se essa promoção no 2 toques aqui leva mais um desconto ainda. Essa barbada aí você tem à sua disposição lá na Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao Grupo Impressul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens, também projetando aí, né, Fiorinho, as equipes embora o Grenal sempre tenha aquela história, né, o famoso mistério. Ora o time do Abel Braga. Faz parte. Né? Fabiano engessou a perna durante a semana e foi para o Clássico, quantos do Grêmio também, quantas situações com ela. Já voltamos. Gavião pelo Grêmio, Chiquinho pelo Inter. E também nosso companheiro Flávio Fiorin. Nossos 2 toques acompanham, repetindo os canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos que você tem lá à sua disposição, como a micropigmentação capilar, para você amenizar, acabar a sua calvície, só você
Estão aí os telefones de contato para você fazer aí o seu agendamento. Confira as redes sociais da Ciência Estética e Saúde, principalmente, né, o Instagram, que você vai ver os diversos procedimentos que você tem à sua disposição. @Ciência Estética e Saúde. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, né, do seu escritório, películas para carro e para residência, um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Também a gente é sua ida até está aí o telefone a uma das lojas da Baidob. Seu carro toca aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então resolva lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha, 309. Fale com o Marcelinho lá e deixe seu carro, né? Tire essas batidinhas, aquelas coisas que incomodam, fica feio. Depois você vai lá na lavagem 5 estrelas, aí o seu carro sai que é um brilho total na lavagem 5 estrelas, está aí o endereço, na Nilópolis, né? Um abraço lá para o Marcelo Rato, lá da Lavagem 5 Estrelas. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que agora com o Chino Balbina, né, novo técnico, e o Gavião passou por lá também, né? Não, eu fui no Pelotas. No Pelotas. Chiquinho jogou lá. Chiquinho passou no Zequinha. Chiquinho passou no Zequinha. Né? O Zequinha é o clube de todos nós. São José e Ipiranga, amanhã, São José e Ipiranga. O São José era uma situação... o São José está em antepenúltimo. Vem aí com 3 resultados negativos, né? 5. O Ipiranga vem na liderança do grupo. O Ipiranga é vice. Vice-líder. E o Brusque ganhou ontem, aliás, o pessoal está nos assistindo, está num hotel aqui perto. Ipiranga passou por um susto nessa madrugada, né? Chegou a Porto Alegre 2 da manhã, o ônibus que trouxe eles atropelou um cavalo em Soledade, por pouco não houve um acidente maior. Bom, só danos materiais e no motorista pouca coisa. Que bom. Menos mal. Fiorinho, tem aí mais ou menos a projeção de escalações ideia, né? aí da dupla Grenal, aí, fora os mistérios, fora aqueles que estão positivados com o Covid. Bom, o Grêmio, a tendência hoje é Vanderlei, Orihuela, Paulo Miranda ou Rodrigues, David Braz e o Cortez. Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan. Não sei se o Maicon vai ter condições, de repente o Maicon vai jogar. Se tiver, vai pro jogo. Não tem Alisson, Pepe. É homem de Grenal, né? É homem de Grenal. Isso conta muito, né, Gavião? Conta muito, principalmente no começo, que dá aquela firmeza da equipe no levar. Provavelmente não jogará todo, né? Não vem jogando, né? O Inter é o Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e o Wendel, porque o Moisés deu positivo para a Covid, né? Senão era ele. O Lindoso, Ednilson, Patrick Bosquilha, o Galhardo e o Abel Hernandes. Aguardemos então amanhã, né? E o árbitro, um dos melhores do Brasil, né? Rafael Klaus. Rafael Klaus. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Olha só, o Darian Weber. Boa noite, Cadu. Sargento Darian, da banda da música da Brigada Militar, sempre na escuta e na audiência. Um abraço, então, Darian. O João Feijó, na minha opinião, olha só, uma derrota abalará mais o Grêmio do que o Inter? Não sei, não vejo isso aqui. Uma derrota no Grenal sempre tem as suas consequências, né? Eu vou, mais uma vez, repetir a frase do que era um grande frasista, o saudoso Gipsy Pinheiro, né? O Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. O Arizinho Ferreira, Gavião, craque de Itaqui. Sou natural de Itaqui. Sou natural de Itaqui. Aqui o João Grêmio Imortal, o João Feijó, assistindo a entrevista do Matheus. Bom, isso aqui eu já fiz a referência, né? O Juliano dando boa noite, saudações coloradas. Olha o Betinho aqui. Concordo que o Inter não tem um grupo bom. O treinador tem que se ajudar também, porque escalar como ele escalou no último Grenal pediu para perder. Tanto é que se viu sobre a teimosia dele com o Moledo. E escalaram Musto e Lindoso juntos. É pedir para perder, na opinião dele. Pois é, o Moledo acabou por linhas tortas sendo... Essas coisas em treinador que também... tem as teimosias, né? Vamos combinar que o treinador tem os seus bruxinhos, tem as suas teimosias. Eu acho que ele chegou e o Chiquinho colocou, ele vem com um sistema... na cabeça, tentando se fazer aquilo, porque é o que ele vinha na sequência, né? O treinador vem com uma ideia, ele vinha da sequência do Racing e
E ele encontrou um cenário um pouco diferente, com um pouco peças que não vão se encaixar naquilo que ele... Característica. E eu acho que o Moledo é uma dessas características. Eu acho que o Moledo já tinha essa figura de internacional para o torcedor aqui, de segurança, de imposição física, aquela questão toda. E ele preferiu um jogador mais leve, que tenha uma saída de bola, mas eu acho que para a situação que o Inter vive, o Moledo vem se encaixando melhor. Né? Não, até porque, tudo bem que se entendeu a proposta dele, que ele queria um zagueiro que saísse jogando, embora não tinha essas características, talvez o dela. Não, toda a equipe do Inter às vezes não tem, tu precisa para fazer isso aí, leva tempo, né? Mas o que chama atenção, Gavião, é tu abrir mão de uma zaga, e você sabe melhor que eu, um complementa o outro. Com certeza. O Cuesta, com a chegada do Moledo, cresceu muito. Com certeza. E agora, com a saída do Moledo, ele regrediu. Eu diria... E tu tinha uma zaga que o Campeonato Brasileiro do ano passado... Ali tu estava arrumado. Uma zaga que tu tinha, que foi a menos vazada junto com a do Grêmio no ano passado do Campeonato Brasileiro. Eu diria que o Cuesta só é o Cuesta hoje, já afirmado, porque teve Moledo naquela época bem. Boa ali com o Moledo. Exatamente. Então, o Inter, naquele momento, eu acho que o Cudê pensou uma coisa e agora ele está se dando conta de algumas coisas que ele não tem um elenco que ele achou que tinha, algumas características que ele já achou que tinha. Alguns jogadores, como o D'Alessandro, de repente, que ele pensou que o D'Alessandro poderia render ainda os 90 minutos com a sua qualidade, mas já viu que tem dificuldade, é natural, né? Então, acho que ele está revendo algumas coisas e isso aí está acontecendo no meio da competição. A gente falou no início lá em protagonismo, e falaste bem agora, 2 jogadores que não têm mais pique, que já foram grandes protagonistas, o próprio Maicon e o D'Alessandro. Né? Sim, não tem gás mais nenhum para jogar 90 minutos. Bom, mas aí tu tem que administrar, né? Claro, o Renato no início do programa tu citasse o Douglas. Sim. O Douglas era um jogador... Dele, não era? Não era questão de bruxo. Era um jogador extremamente contestado. O torcedor do Grêmio pedia a cabeça do Douglas. Quando o Renato assumiu, ele colocou numa maneira que ele jogar, até se caracterizou como pifador... E ele rendeu, e não tinha condições de jogar de 90 minutos. Ele a 70, 60, ele jogava o time que tinha. E o Douglas passou a ser jogador importante. Esse é o mesmo caso do Maicon, então. Mas aqui, ó, diz que está faltando, falta comando firme no Inter, para começar 80% dos jogadores não compreende o que o Cudê fala. Eu acho que não é por aí, os jogadores, até porque o Inter tem muitos jogadores que falam espanhol ali, né? O Inter tem mais argentino do que também uruguai. Eu acho que não é por aí, isso não é por aí. Nesse caso, a língua ali é espanhol, os caras entendem, não tem problema. A maioria dos jogadores vai jogar Libertadores todos também. Todos entendem, não seria essa uma... Não é o caso. Não é o caso. Jogaste com o Itaqui? Sim. O Jesus Itaqui? O Jesus mais velho, né? É o mais velho, é treinador da Caçadorense. Isso. Nos assiste aqui sempre, viu, Cadu? Um abraço para ele. Um abraço. O Teixeira, que alguém acredita que o Cudê vai ganhar taticamente do Renato? Se jogar 20 Grenais, perde taticamente os 18. Amanhã espero que a mesma organização, o mesmo jogo de sempre. Não, aquele primeiro Grenal, o Grenal na arena, o Grenal da briga... Não, estava muito bem o time do Inter. O Internacional foi superior taticamente. Com certeza. E ali deixou de ganhar. O Internacional teve muito mais possibilidade de vitória que o Grêmio. Né? Tem muitas mensagens aqui, Fiorino... sobrou para ti aqui, tu está dizendo que o D'Alessandro faz a bola correr e olha que ele é mais rápido que qualquer um do Inter. Bom, o D'Alessandro ainda... Né? Tem qualidade, tecnicamente não tem nenhum jogador superior ao D'Alessandro no grupo. É verdade. Não tem nenhum jogador, não tem mais condições de vir. Agora, eu entendo, muita gente critica que o D'Alessandro se conhece as características do Alessandro. Certamente ele fez um acordo com o Cudê. Eu não tenho condições de jogar. Ou tu sai jogando ou tu entra no transcorrer. Eu não acredito que o D'Alessandro aceitaria uma reserva. Quando precisar de mim, me chama. E aí tu entra no segundo tempo, ou seja, o restante, o time já está corrido, mas desgastado, ele tem mais condições. Não sei. Aí é uma leitura que eu faço. Bom, estamos chegando ao final. Palpite para o Grenal, Gavião. Eu acho que esse Grenal, eu acho que é um empate. Eu acho que é um Grenal do empate, vou ficar em cima do muro. Mas pelo que está pintando aí pelos dois lados, eu acho que assim, o Grêmio está com dificuldade de armação e tem uma dificuldade, depende individualmente de jogadores. O Inter eu vejo um time bem treinado, que tem algumas peças, mas falta um poder um pouco mais de finalização. Então eu acho que fica um empate.
Chiquinho? Eu não tenho palpite, eu vou torcer para 1-0 para o Inter para quebrar esse jejum aí de sem vitória nos Grenais, né? Tomara que o Inter consiga vencer, porque vai dar uma ajeitada lá, vai melhorar até o ânimo dos atletas aí para seguir no campeonato. Fiorinho? Palpite não vai alegrar todo mundo, mas em parte, 1-1. Eu não fiquei no último clássico palpite também, eu não fiquei no Grenal. Eu acho que teremos vitória de um ou de outro, mas não acredito também no empate. Valeu, Gavião. Um abraço. Obrigado, Cadu, pelo convite. Chiquinho. Obrigado, Cadu. Obrigado, Fiorinho. Valeu. Foi boa essa dupla hoje aí, né? Começamos o Grenal aqui, nosso Grenal daqui no nosso Dois Toques. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de pescaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, e tá aí as delícias uma das delícias do Barranco, né? Do Barranco e do Barranquinho. Mas, se quiser de maneira presencial, tem os teleentregas, tá aí os telefones do Barranco, do Barranquinho, o takeaway, você pede, vai lá buscar, como você quiser, né? E também aquelas promoções sempre maravilhosas lá do Elcio, do Chiquinho, de vinhos, espumantes, que você sempre tem à disposição no Barranco e no Barranquinho. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da Salmor. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Nesse momento aí, para a sua tranquilidade também, a gente, né, pelo telefone 51, código de área 3319-6000, 3319-6000, a sua ida a uma das revendas da Kia Salmor. Olha, as promoções do Jefferson Fisternal lá não dá para perder, hein? Não imperdível. O novo Cerato 2.0, olha, baixou inclusive com bonificações em 24 vezes, com taxa zero, o Kia Rio também, a Sportage e os seminovos que você também tem lá nas revendas da Kia Salmor. Nosso Dois Toques também para o Grupo Zafari, preço e qualidade, onde é que você tem? É no Grupo Zafari, né? Então, passe esse final de semana aí, já faça as suas compras com preço e qualidade no Grupo Zafari. Tem que se locomover pela cidade, então é Teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, que é mais importante, fundamental, né? É a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi, cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente, né, importantes e relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, bom final de noite, um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.